Boa noite a todos. Estamos começando nosso estudo sobre as profecias. Intitulamos essa série As Profecias Cumpridas. Ainda não estamos analisando a aplicação, o cumprimento de algumas delas. Estamos começando nossa série com uma introdução geral em duas partes. Essa é a segunda parte. Nós veremos hoje como a parte invisível, que é a parte espiritual, onde o inimigo e seus aliados, os demônios, trabalham para enganar a parte visível, que é aquela que nós temos contato. Ao longo da história, ela foi trabalhando por trás dos bastidores, com os reinos. Então, nós vamos fazer uma varredura bem rápida a respeito disso, para enxergarmos, no final dos tempos, para onde ele vai migrar esse poder, essa transferência de poder. E dessa visão geral, nós vamos começar a colocar os cumprimentos. Sejam a moeda digital, as mudanças climáticas, a IA, as outras questões que nós citamos na nossa série como títulos chamativos, tá bom? Então, aí sempre lembrem-se do próximo capítulo em diante, o que está sendo visível para nós, o surgimento de uma moeda digital, é o que chega na imprensa, no comunicado, o que o Banco Central está fazendo, divulgando, mas quem está por trás no mundo invisível é aquele que tem planos para um dia controlar aqueles que são chamados filhos de Deus, tá bom? De maneira resumida. Então isso não vai nos permitir errar. Nós não vamos especular, nós vamos usar informações reais e não vamos polarizar os assuntos porque nós somos especialistas, mas vai ficar muito claro com essa visão de como o inimigo está trabalhando por trás dos bastidores, numa questão mais complexa que nós podemos entender, e o que é visível pode ser bem interpretado com a palavra de Deus, para que nós norteemos nossas decisões daqui em diante. Então, dito isso, o Carlos vai orar por nós. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pelo dia que o Senhor concedeu a cada um de nós. Sabemos que vivemos e passamos por dificuldades, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E, acima de tudo, embora as atribulações nos venham, a gente confia no Senhor e sabe que o Senhor está conosco e sempre quer o nosso melhor. Ajuda-nos, Senhor, dia a dia a fazer a tua vontade. E agora, de forma especial, nós te agradecemos pela oportunidade que teremos de entender um pouquinho mais e melhor as profecias, aquilo que está por vir. Que o Senhor mais uma vez ilumine o nosso irmão Johan, que ele mais uma vez, inspirado pelo teu Santo Espírito, possa falar a nós e que essa mensagem dessa noite, assim como a todas as outras, continue fazendo diferença em nosso ser e nos preparando para os eventos finais. Abençoe as famílias aqui representadas. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Então, vamos começar com nossa breve recapitulação. É sempre bom conectarmos o que nós vimos na semana passada. Havíamos falado de uma ilustração, uma parábola, uma comparação do iceberg. O que está visível para nós são as catástrofes, os problemas da economia, da natureza, os problemas sociais, os nossos problemas familiares, nossas dificuldades e desafios. Isso representa 10% do que de fato pode ser explicado quando nós consideramos o grande conflito de uma maneira mais abrangente. Então, ali trabalham os elementos históricos, como impérios, reinos, presidentes, blocos econômicos, e nós podemos, junto com outros especialistas da ciência, médicos, geógrafos, astrônomos, né, analisar os fenômenos e entendermos e darmos uma certa explicação. Mas nem tudo que nós vemos é de fato real. É real na nossa perspectiva,
mas não pode ser explicado da maneira qual é visível para nós. Por quê? Porque 90%, entre aspas, essa proporção é apenas ilustrativa, 90% está no mundo invisível, nos bastidores. Tem forças demoníacas submersas na superfície da água, que define o limite visível do invisível, e que explica tudo que nós conseguimos ver. Então, ambos áreas visível e invisível definem o grande conflito. Então, nós temos o poder de decisão de aceitar algum engano e tomar alguma atitude, fazendo mal para alguém, por exemplo. Ou podemos aceitar o convite gracioso do Espírito Santo e dos anjos do bem que estão trabalhando também nesse mundo invisível e fazermos coisas boas como estamos fazendo aqui hoje. Então, a maneira de exemplo. Hoje eu estou dando estudo bíblico e vocês estão ouvindo com esse interesse, mas no mundo invisível, pode ser que o inimigo esteja me tentando para que eu faça isso para ganhar credibilidade, para ficar mais conhecido na igreja, ou até mesmo pela lição da escola sabatina que nós temos falado, para fazer o bem, mas sem amor. Então, no mundo que nós não vemos as motivações das pessoas, e muito menos podemos falar a respeito dos poderes, né, mais amplos no mundo globalizado. Então, apenas com o que é visível, nós não podemos tirar conclusões, nós somos muito limitados. Todas as pessoas vão falar, nossa, o Johan, todos tem muitas séries bíblicas, estudos bíblicos que ele, né, sempre nos compartilha. Então, vocês tiram conclusões a respeito do que vocês estão vendo. E vocês não veem as lutas, as dificuldades ou até mesmo as motivações que possam gerar esse encontro semanal nosso, tá bom? Isso no mundo real que nós estamos vendo aqui. Imagine numa situação como uma pandemia, como crises globais, guerras, onde surgem muitos especialistas de plantão, YouTubers e influenciadores que tentam explicar as coisas apenas com o conhecimento humano. Poderão contribuir, poderão nos ajudar, né, a entender um pouco mais até certo ponto, mas não poderemos ter uma visão completa da realidade. Por isso, vejam, já estou colocando isso aqui bem claro. Muito provavelmente, se você assumir uma posição a favor ou contra um determinado evento real, seja a mudança climática, a esquerda, a direita, a pandemia, a favor e contra as vacinas, você está no grupo dos que apenas está olhando 10% do que ocorreu. Então você não entende nada, assim como eu não entendo nada. Porém, poderemos extrair com a luz da Bíblia sinais claros com os resultados desses eventos para onde o mundo migrou, de que posição ele saiu, para qual posição foi, qual foi o grande teste, qual foi a grande mudança, o que o inimigo ganhou, o que Deus no controle permitiu que acontecesse, e assim nós poderemos caminhar para os últimos capítulos. E, vendo a história se repetindo, poderemos ter mais segurança das últimas páginas desses capítulos que estão diante de nós. Então, a ameaça do iceberg é que nós tiremos conclusões apenas com o que estamos vendo. IAs, muita gente já fala que a IA é a besta, a marca da besta vai no chip. Eles estão vendo 1% do que é 10% sem a luz da Bíblia Sagrada. Então, o perigo existencial está em apenas tirar conclusões daquilo que nós estamos vendo, ignorando a imensa estrutura submersa. Ok? Outro assunto que nós falamos na semana passada foi a questão do tabuleiro, né, do grande conflito, ilustrando como um xadrez. Então, Deus conhece antecipadamente todas as jogadas que o inimigo vai fazer. Então, quem vai ser o vencedor? Aquele que é atemporal. Deus não está passível à questão do tempo como nós estamos. Ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Então, ele conhece o futuro como conhece o passado, como ele conhece o presente. Para ele não existe futuro, passado e presente. Então, ele conhece o futuro, o que eu vou decidir, não é porque ele me domine, me controle, ou esteja me predestinando para algo. Ele apenas vive um tempo
presente. Ele disse de si mesmo, eu sou. Então, para ele não existe futuro, presente e passado. Ok? Então, Satanás, que não tem essa capacidade, é apenas uma criatura, ele vai cometer diversos erros e desesperadamente vai agir, tentando agitar o mundo, trazer mais engano e declarar, obviamente, uma ofensiva muito forte para com os filhos de Deus. Então, nessa perspectiva, nós podemos ficar tranquilos. Embora o mundo esteja cada vez mais caótico, quem está no controle é Deus. E qualquer jogada do inimigo, seja pela natureza, pelos conflitos bélicos, qualquer problema social, Deus já sabe o agir do inimigo e ele vai tirar, através dos seus filhos, vitórias, testemunhos, e esse evangelho será pregado a muitos, como nós analisamos a vida de José e outros personagens, né, no estudo passado. Então, Deus está operando com onisciência perfeita, enquanto os perigos de Satanás eles estão baseados apenas em engano, ocultismo e outras questões que não são visíveis para nós. Então, Deus é paciente, longânimo, e ele, de maneira soberana, está executando sua vontade através do caos instaurado no mundo. Voltemos ao exemplo de José. José apresentou sobe e desce ao longo da sua vida. O mundo está da mesma forma, não é? Tem famílias de bem, famílias do mal, e seguidores do inimigo, seguidores de Deus, e ambos estão em luta num sobe e desce. O conflito vai ficar mais acirrado, porém o fim já foi mencionado desde o início. Então eu queria agora fazer uma varredura, uma trajetória que nós mostramos no estudo de Daniel 11, para ter essa visão do tempo e como o inimigo tem usado os reinos para perseguir o povo de Deus. Havíamos falado, quando estudamos Gênesis, que Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e esta te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar, define todo o rumo do grande conflito nessa terra. Essa é a maior de todas as profecias. E tudo então começou com o desejo insano do inimigo de destruir qualquer possibilidade de grupo, família, nação, povo, de onde pudesse surgir o Messias, aquele que esmagaria a sua cabeça. Por isso, o inimigo identificou a Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, e ele foi para a região onde Deus mostrou. Naquele tempo nem se chamava Palestina. E ali ele acampou e recebeu promessas, e ele criou uma família, uma descendência. Então o inimigo, observando o que Deus estava fazendo, escolhendo uma nação, uma família, e criando descendência, ele suspeitou de que aí por ali viria o Messias. Então ele tentou Abraão para ir para o Egito, para o sul, e esse sul vai ser um símbolo muito forte para nós explicarmos a polarização, tá bom? Então ele foi para o Egito, se desviou dos caminhos, o grande conflito acontecendo, trouxe uma egípcia do Egito, arrumou um segundo descendente, que não estava nos planos de Deus, Ismael. Isaac nasceu, gerou descendência, veio Jacó, as 12 tribos, e começaram então os ataques do inimigo do norte, Babilônia, Síria, Assíria. E os ataques do sul, da região do Egito. Então ali, lembrem-se, a gente sempre vai usar a história. O povo de Deus sempre foi atacado pelo norte e pelo sul. Nós vamos entender quando falamos da política e da polarização, o que representa o lado político do norte e o que representa o sul. E nós vamos usar Apocalipse e você vai ficar encantado como tanto esquerda e direita vão sucumbir, entendendo que ambos lados e ambos bandos tentam atacar, na verdade, o povo de Deus, as famílias, os filhos de Deus. Dito isso, eu vou explicar, espere um pouco, tá? Mas quem é um pouco curioso já pode olhar Daniel 11, onde nós já falamos sobre isso, tá bom? Então, dito isso, você já pressupõe que nós destrincharemos esses dois lados e mostraremos que nenhum dos dois lados está com o correto.
A mentira, engano, é maquiavelicamente pensado pelo inimigo há centenas, milênios de anos atrás. Nada novo com Bolsonaro, com Trump, nada novo com Biden, Lula, outros protagonistas desses bandos, tá bom? Então a figura, o rei do norte, o rei do sul, vão atacar a Israel, onde ele se encontrar. Daí em diante, a Bíblia toda vai contar essa busca de Satanás de atacar o povo de Deus, e os impérios vão se suceder. Vai haver uma sucessão, um atrás do outro, e aí rapidamente nós vamos à primeira profecia que define a identificação de um reino. E esse reino foi identificado em Daniel 2 como sendo a cabeça de ouro, Babilônia. E daí em diante começa a identificação de todos os reinos que atacariam o povo de Deus, submeteriam de maneira mais agressiva ou não, sempre usados pelo inimigo para poder destruir o que poderia ser o descendente que esmagaria sua cabeça. Tá bom? Então aí nós vemos que Deus revelou a sucessão desses reinos a Daniel, e Nabucodonosor teve um grande privilégio de conhecer o futuro. Então nós vemos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma de forma sequencial, chegando até os nossos dias. Dessa maneira, o que Satanás faz é se esconder atrás desses reinos, como se eles fossem avatares, né, do inimigo, desde Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então, o instrumento primário é um poder opressivo, militar, da antiguidade, como nós estamos citando eles. A estratégia e a tática é o uso direto da força civil daquele império para perseguir, aprisionar e exterminar todos os seguidores da verdade. E nessa situação, o povo de Deus que estava etnicamente representado pelo povo de Israel. E onde ele se esconde? Havíamos mostrado o exemplo bem rápido de Herodes. Herodes era apenas um imperador, uma figura representando Roma imperial, mas quem estava tentando matar o filho da mulher de Apocalipse 12 era Satanás, o dragão. A parte invisível estava com o dragão e a parte visível era Herodes, nesse grande conflito. Por mais poderoso que Herodes fosse com seus soldados, seus exércitos, o bebê Jesus ficou sob os cuidados de Deus e os seus anjos, e numa humilde manjedoura ele nasceu, cresceu e foi levado ao Egito, e Deus, apenas com o conhecimento que os anjos passaram para José e Maria, livrou aquele menino e ele cumpriu a sua missão, e nós conhecemos toda a história. Então veja, todo e qualquer esforço que o inimigo possa fazer, e por mais impossível que possa parecer a vitória do bem, Deus não sai perdendo, tá bom? Então, o imperador sentado no trono visível é a face visível, porém, o imperador, o dragão de todos os demônios, se encontra na face invisível, e ele que controla e transfere seu poder espiritual para esse reino. Nesse exemplo, Roma imperial. Tá bom? Então, são duas pernas, são dois impérios, Roma ocidental, Roma oriental, um império com dois lados, oriental e ocidental. O lado oriental é, por fundação, Constantinopla, né? Que depois se tornaria aquela região de Istambul, e o lado ocidental, que até hoje é conhecida como a capital da Itália, é Roma, tá? Eu queria aqui mostrar essa ilustração, eu tirei de um estudo que eu estou dando para os meus primos, desculpem porque está em espanhol, mas a ideia é ilustrar com uma realidade a fase seguinte de Roma papal, perdão, de Roma imperial. A fase seguinte de Roma imperial foi Roma papal. Quando nós estudamos Daniel 2, e quem tiver interesse de entender melhor as frases que eu vou dizer aqui, porque estamos resumindo 2 horas de estudo, pelo menos, né? É que nos pés nós temos dois elementos, tanto o ferro quanto o barro. O ferro é parte de Roma imperial, então Roma papal tem algo de Roma imperial.
Okay? A localidade, a geografia, a maneira que se organiza, os papas substituíram o poder que era dos Césares, tá? Bem rapidamente dando alguns exemplos. E o barro é o elemento não metálico, que é o elemento não político. É o elemento que tem a sua equivalência total com Daniel 7. É o único elemento estranho na imagem, assim como o chifre pequeno é o único chifre que tem olhos e tem boca. Então, o barro equivale ao chifre pequeno porque ele profere blasfêmias. Então, o barro é a representação da parte religiosa de Roma papal. A parte religiosa e a parte política, por mandamento de Jesus, não se unem. Desde que surgiu Roma papal, ela está tentando unir a religião e a política. O Vaticano é a prova clara de que o presidente, o líder máximo desse Estado chamado Vaticano, ele é o líder diplomático, né? Soberano daquele território pequeno, e ao mesmo tempo é o líder da maior igreja cristã do mundo, a Igreja Católica. Então, desde aquele tempo, houve 10 divisões, a Europa Ocidental, os países principais surgiram dali. Nós vemos numa caminhada de tentativa de unir o que não se une. E são elementos frágeis, a religião e a política, tá bom? Eu resumi muito aqui, você tem interesse em entender melhor isso, nós já estudamos na série de Daniel 2, você pode procurar na playlist a pedra que esmiuça a estátua. Ali você vai entender melhor essas declarações que eu estou fazendo. Então, estamos avançando o tempo, certo? Roma Imperial, agora Roma Papal, e há uma, então, transferência, né, de poder de Roma Imperial ou Roma Pagã. O dragão visível transfere esse poder para a chamada besta, que é Roma papal. Em Apocalipse 13, ela é descrita como é aquela que surge do mar. Então, o trono de Satanás sai de Roma imperial, ela é descartada por Satanás, assim como ele descartou Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, enquanto eles foram úteis para ele, ele estava de mãos dadas com esses reis enganados por ele. Enquanto se tornaram inúteis, ele usou um outro império para cumprir seus fins na parte submersa invisível do que nós estamos analisando. Então, a mudança da estratégia foi clara. Ele eliminou a coerção, o ataque, os soldados, e ele trouxe o paganismo e colocou uma roupagem religiosa com paganismo misturado com o cristianismo. E esse paganismo foi absorvido nessa igreja que tinha sede de poder e queria deter o respeito, a autoridade de todos aqueles que eram cristãos naquela época. E assim cessou a perseguição dos cristãos, os cristãos pararam de morrer no Coliseu Romano e eles pacificamente se aderiram a uma nova religião cristianizada, paganizada ao mesmo tempo. E o inimigo estava mudando de estratégia, mas no mundo invisível estava tendo suas vitórias. Mas Deus já havia advertido sobre isso. Então, o que ocorre? Olhando o nosso mapa. O povo de Israel, que deixou de ter o status de único povo escolhido por Deus na face da terra, depois que Jesus veio, os discípulos sucederam aos 12 apóstolos e eles formaram uma segunda fase do que seria o povo de Deus. Seria o povo de Deus chamado de igreja apostólica. E essa igreja se espalhou, Paulo pregou o evangelho, foi para a Turquia, passou pelas 7 igrejas, esse evangelho foi avançando, crescendo, passou pela igreja para a Europa, Europa Ocidental, e esses países se tornaram cristãos, e o inimigo também trabalhando, levando o engano com a mentira, o povo de Deus migrando, e o inimigo observando para onde estavam indo os filhos de Deus. E o que ele fez?
promoveu ataques nessas diversas localidades, assim como estamos estudando na escola sabatina em Corinto, em Roma, na França, na Inglaterra. Começaram a ocorrer as perseguições aos hereges, e o poder Roma-Papal em questão, que dominava aquela região das 10 divisões de Roma Imperial, através do uso dos reis europeus, ele começou a perseguir todos aqueles que eram os filhos de Deus, que ainda preservavam a verdade pura que Jesus havia deixado para os apóstolos. E então, Apocalipse 13:2, né, nos afirma claramente: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Esse texto é muito claro, né? Quando nós usamos aquela ilustração do iceberg. A parte invisível está transferindo seu poder para a parte visível. Embora você veja caridade, palavras doces, pessoas falando de Jesus, o inimigo colocou naquele poder idolatria, imagens, veneração aos santos, o engano a respeito da condição dos mortos. E nós estudamos tudo isso em Daniel 7, né? O status e a condição de Maria, né? Então, a tradição substituiu a verdade da palavra de Deus. E ali, nessa mudança de estratégia, o inimigo estava tirando muito, muito proveito. O paganismo havia dado lugar ao papado, e o dragão deu à besta o seu poder. Essa mudança de roupagem jamais alteraria a identidade do espírito maligno que estava por trás dessas ações. A maneira de ilustração bem rapidamente, né? Quando nós estudamos Daniel 7, nós identificamos o chifre pequeno que levou ao exílio espiritual da igreja. E ele é o mesmo poder que está em Apocalipse 13, a besta que surge do mar. Ele levou a igreja, através de uma perseguição, para um exílio espiritual. A Idade Média escura. A Bíblia foi tirada das mãos do povo e apenas o alto clero poderia controlar essa leitura, através do latim. O chifre pequeno era arrogante, tinha uma boca que proferia blasfêmias, perdoava o pecado das pessoas, sendo que nenhum ser humano poderia fazer isso. Ele usurpava as prerrogativas divinas, o poder de Apocalipse 13, se chamando representante de Deus na terra. Então começou a Inquisição, uma guerra brutal e destruição dos filhos ou dos santos, né? A igreja separada por Deus. Mesma coisa, mesmo os adjetivos descritos em Apocalipse 13 para esse poder. Tempo, tempos e metade do tempo era o período em Daniel 7 descrito para que esse poder trabalhasse, permitido por Deus, que são, na simbologia profética, o mesmo tempo de 42 meses, um tempo e 2 tempos, equivalem a 3 anos e meio, ou 1.260 dias simbólicos. Então, quando Daniel 7, 5 diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo, o que está dizendo Apocalipse 12, 14? E foram dadas à mulher 2 asas, que é a igreja, os filhos de Deus, fugindo, né? Para que voasse para o deserto, um local desabitado, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Tudo equivale entre o chifre pequeno e a besta que surge do mar. Então, a conclusão dessa análise bem rápida é que a besta do mar não é uma força escura que está no futuro, mas uma continuação histórica e exata do sistema já descrito em Daniel 2, no barro e no ferro tentando se unir, ou no chifre pequeno de Daniel 7, tá bom? Então, essa transferência é muito importante de você entender, porque de lá para cá, esse poder foi atingido por uma ferida, não tem mais o controle político dos governos, mas está tentando curar a sua ferida. Ainda existe essa roupagem que revestiu essa instituição com uma aparência religiosa, perseguiu por muitos anos os filhos de Deus
E a camuflagem foi perfeita, porque o dragão se escondeu em vestimentas religiosas e todas as doutrinas do santuário foram usurpadas por enganos de Satanás. O que aconteceu? Enquanto a besta que surgiu do mar foi ferida, Satanás já sabia disso, não foi pego de surpresa, mas a intensidade foi muito brusca, né? O próprio inimigo estava preparando uma nova mudança de estratégia, já que ele sabia que perderia todos os reis soberanos da Europa. O que ele estaria então preparando? O surgimento de um novo poder sob o seu controle, para que ele pudesse ajudar a cura da ferida. Então, Satanás descartou os reinos europeus e transferiu a sua atenção para o deserto. Já que a igreja tinha migrado para o deserto, o local inabitado, Satanás também foi em peso para aquele lugar para minar o surgimento de uma nação naquela região desabitada da América do Norte. Apocalipse 13:11 diz: E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Nesses 3 slides, estamos resumindo pelo menos 5 estudos de Apocalipse. Então, desculpe se a gente está acelerando um pouco, nosso foco não é estudar Apocalipse nem Daniel, mas você pode encontrar nas playlists os estudos de Apocalipse 13, você vai identificar com todos os detalhes por que esse poder é representado na profecia como sendo os Estados Unidos. Eu vou dizer aqui bem rapidamente, terra é um local onde não existe água. Água são povos, nações, multidões e línguas. Os Estados Unidos surgiram num país desabitado, longe das multidões que se encontravam na Europa naquele tempo. E dali essa nação prosperou e cresceu. E onde está o legado de Roma nos Estados Unidos? Basta você ver o Capitólio, você vai ver a arquitetura romana. Existe um partido republicano, a República surgiu em Roma. A Câmara dos Representantes, senadores, deputados, invenção romana. Você pode olhar da parte de cima no Google Maps, você vai ver sinais da arquitetura romana. O dólar, você vai ver que tem vários, num dólar, num dólar tem mais, tá? Escrito em latim, Novus Ordum Secolorum. E assim nós mostramos muitas e muitas evidências de como este poder é representado no nosso tempo como os Estados Unidos da América, tá bom? Lembram-se, Satanás se esconde na religião, porém precisa de um poder político, porque ele está tentando sempre o que? Unir a religião com a política. Ele não pode perseguir com os religiosos que tem nas igrejas, porque eles têm roupagem cristã. Então ele tem que influenciar os políticos para que os políticos, ou reis, ou governantes, usem os soldados, o exército, para perseguir os filhos de Deus. Vejam que isso ainda não está ocorrendo de maneira global, está ocorrendo em alguns lugares, né? Na África, em países muçulmanos, mas o foco aqui é que quando o papado recuperar o seu poder, vai influenciar os Estados Unidos para que possa perseguir os filhos de Deus. Então, estamos avançando no tempo e podemos dizer que esse novo império que surgiu, ele fala como dragão. Ele tem 2 chifres como de cordeiro. E esse simbolismo representa 2 coisas boas. Cordeiro sempre representa Jesus no Apocalipse. Então, esse poder surgiu com 2 pilares na sua constituição: liberdade de expressão, liberdade de culto, e essa liberdade promoveu o desenvolvimento da ciência, e as famílias cristãs que fugiram da perseguição da Europa, que foram parar nos Estados Unidos, se desenvolveram, cresceram, e um país cristão se tornou a maior potência do mundo. Então, o inimigo estava lá. Os filhos de Deus foram para lá e Satanás
migrou a sua atenção para que ele pudesse influenciar esses filhos para levá-los ao engano também. Então, em todos os momentos, a luta entre o bem e o mal. Lembra de José? Sobe e desce. Lembra do povo de Israel? Lembra da igreja apostólica? Agora estamos falando de uma igreja protestante que surgiria nos Estados Unidos, e nós estudamos também como naquele contexto profético, né, a profecia do livrinho, a profecia do desapontamento, surgiria um movimento em qual país? Neste país que nós estamos falando como sendo simbolizado pela besta que surge da terra. Então, o bem e o mal estão ali, o tempo todo. Deus escolhendo seus filhos, retirando o remanescente da igreja protestante, e assim surgiria a igreja adventista do sétimo dia. Ok? Então, o que vai ocorrer? Estamos sempre avançando e resumindo. A sucessão do poder do dragão, que está invisível para nós, foi transferida de Herodes, né, que era figura apenas uma marionete de Satanás no Império Romano, foi transferido para a nova fase, no momento do barro e do ferro, o chifre pequeno, né, a besta que surge do mar, Roma papal. Ele vai delegar esse poder, trono e autoridade numa fachada cristã e institucional, porém cheia de paganismo, idolatria. A verdade foi corrompida. E ele precisava de quê? De um braço executivo, um braço político, para que pudesse ser aliado de Roma papal para seu plano final, que é ser adorado pelo mundo inteiro, sob o engano dessa união. Então, o último porta-voz do dragão na parte política seria os Estados Unidos, da maneira como é apresentado em Apocalipse 13, tá bom? Então, nós vemos que essa aliança escatológica, né, profética mostrada em Apocalipse, né, ela é composta da parte invisível, o dragão, que vai usar o engano, o espiritismo e o paganismo, tá? E nós também falamos porque o espiritismo se constitui em engano nos nossos estudos, em classes bíblicas anteriores, tá? A besta é aquela que nós estamos falando como sendo o papado, herança de Roma imperial. E quem é esse falso profeta? Na simbologia de Apocalipse, nesse livro, é o mesmo poder que surge da terra, tá bom? Por que é um falso profeta? Porque é um poder protestante. Diz ser cristão, seguidor de Jesus, porém fala como dragão. Há uns 20 anos atrás, ninguém falaria mal dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos era o policial do mundo, promovia a democracia, ajudava os países mais pobres. Isso ainda, até certo ponto, é verdade. Mas agora fala o quê? Atrevidamente controla quem taxa quem ele quer, quem não ele quer, ele invade quem ele quer, ele já ameaça, mente, provoca, usa de chantagem, chuta com a porta um encontro de diplomatas e chega tentando negociar como se fosse um empresário. Então, hoje está aos poucos e claramente falando como dragão. E alguns anos atrás eu não me imaginava que Satanás usaria dessa maneira. Achei que ele usaria de forma mais diplomática, né, através de acordos, etc. Mas, pelo visto, ele viu que essa mudança de estratégia também seria necessária para os dias atuais. Então, a união desses três poderes, dois visíveis, uma igreja apostatada e um poder político com sede de poder, junto com um poder invisível, o dragão, vai promover a união da igreja e o Estado e vai levar essa união para todos os países do mundo, e esse mundo precisará estar globalizado para que possa ocorrer esse plano orquestrado por Satanás, tá bom? Então aí você vai falar assim, né, mas espera aí, do jeito que está sendo governado esse país, os Estados Unidos, ele é contra a globalização. Sim, mas quem é a favor da globalização? O seu oponente. Então, esse poder de direita vai fazer de tudo para que seu oponente volte com mais força para globalizar o mundo. Então, quando um poder se alterna com o outro, ambos avançam para que o plano de Satanás ocorra.
Por isso, se você está de um lado ou do outro da moeda, ou é partidário de um e do outro, saiba que você está participando, apoiando, torcendo algo que mais à frente vai convergir para o mesmo fim. A globalização com o melhor do capitalismo, o melhor do secularismo, o melhor do socialismo e um líder religioso unindo esses poderes. Ok? Então, o que ocorreu com esse país? Havíamos dito duas coisas, né? Uma coisa positiva: os filhos de Deus migraram perseguidos pela Inquisição Romana, da Europa para os Estados Unidos, eles cresceram, se expandiram. Surgiu a Igreja Adventista, Batista e outras igrejas que vieram, algumas lá da Europa, e eles levaram o evangelho para todos os outros lugares do mundo, através de missionários. As doações dessas famílias cristãs, dessas pessoas, foi muito boa para que o evangelho pudesse chegar até a América do Sul, Brasil, nossos países. E cá estamos nós como herança e como resultado das ações boas que Deus promoveu através dessas pessoas de bem que estavam nos Estados Unidos. O povo de Deus se propagou pelo mundo. Isso era um problema muito sério para Satanás. Por quê? Porque antigamente eles estavam apenas localizados geograficamente na Palestina. Então era muito simples geograficamente atacar ao redor, pelo norte e pelo sul, e então ele teria seus resultados imediatos. Mas o problema piorou quando o evangelho foi parar em todas as nações. Ainda não em todas, mas está em vias de. O que o inimigo precisa fazer então? Se o problema se tornou global em termos de perseguição aos filhos de Deus, Satanás precisava de um poder que tivesse presença global para promover a perseguição. Então ali colocou os seus fundamentos do engano também nos Estados Unidos. Para quê? Para que esse mesmo poder tivesse uma dualidade, tanto bem quanto mal, e a perseguição fosse influenciada através do poder político para as outras nações. Ok? De forma clara e real, isso ainda não está ocorrendo. Nós estamos em via de formação da imagem da besta. Essa aliança entre Roma, Papal e os Estados Unidos ainda não está finalizada, está sendo curada a ferida de Roma Papal. Novamente, o que é essa cura? Quando ocorrer os detalhes, você pode consultar na playlist de Apocalipse 13, você vai ver muitos detalhes, tá bom? Então, avançando para o fim da nossa análise histórica, nós vemos que antes do milênio, este poder, Satanás e seus anjos, estão escondidos nos reis, soberanos, presidentes e qualquer poder político. Okay? Eles influenciam e eles absorvem o engano do poder, da fama, e eles cumprem os desígnios de Satanás. Depois do milênio, eles deixarão de ser invisíveis e passarão a ter o quê? Assumir uma figura visível. E todos aqueles que foram enganados quando ressuscitarem depois do milênio poderão visualizar quem é esse ser, tá bom? Então, como vai ocorrer isso? Já é profetizado no Apocalipse 20. Nós estudamos também essa parte, mas nós podemos dizer que hoje o engano hipnotiza, né, todos esses líderes militares, e ele, mesmo se tornando visível, ele vai hipnotizar quando ele se tornar visível, porque ele vai assumir a figura de um líder injustiçado por Deus e vai promover um último ataque à sede e à capital do povo de Deus naquele momento, a Nova Jerusalém. Então, a fase oculta, ela dura enquanto Jesus não volta para esta terra. E a face visível, ela será revelada depois do milênio, quando ele fingirá ser um inimigo injustiçado e tentará atacar pela última vez o Salvador das nossas almas. Ok? Vamos falar rapidamente, nós vamos dedicar mais tempo a isso posteriormente, tá? Quando nós falarmos a respeito das mudanças climáticas, tá? O que nós vamos dizer aqui agora é que
a natureza também é parte do que é visível para nós, mas é uma arma do engano se Satanás tem a autorização de Deus para manipular os elementos da natureza, ok? E creio que nós podemos resumir um pouco do que nós vamos apresentar no futuro, né? A Bíblia mostra no passado que Satanás tinha autorização e poder para manipular os elementos da natureza. Foi com Jó e foi com Elias quando, com Jó, né? Os muros, as casas no tremor de terra caíram sobre os familiares de Jó e ele provocou fogo, né? Ventos e depois Deus enviou 3 anos e meio de seca, né? A chuva não caiu. Então nós temos elementos históricos para falarmos a respeito da natureza. Tem um estudo que eu apresentei sobre Elias, né? Também como uma das semelhanças entre o Elias I e o Elias III. Nós vamos conectar esses elementos quando nós falarmos a respeito das questões climáticas. O que por hora nós já podemos dizer, nós vamos aprofundar mais lá na frente, é que vejam do lado esquerdo, né? Se concentram no lado esquerdo aqui. É o que nós estamos vendo, certo? Uma mudança climática. Essa é a ponta do iceberg, certo? É o que é secular, passivo de análise, medição, né? No mundo secular. Então, a causa percebida através de medições é humana, uma ação humana, em alterações do carbono, dióxido de carbono, efeitos da indústria, é o que está sendo perceptível. Há um efeito na política devido a essa questão climática? Sim, porque aí dentro da polarização, a esquerda vai dizer, a ciência está nos mostrando que é o homem que está causando. E a direita vai negar essa crise climática e os dois vão digladiar no discurso, etc. Então veja, o que nós estamos vendo é o quê? A parte visível. A parte visível não define o que está de fato ocorrendo. Você não pode dizer, eu estou a favor da ciência, eu estou certo. Engano seu. Eu estou vendo outros cientistas que estão negando as mudanças climáticas. Ela não é definida pelo fator humano. Análise parcial. Ou até incompleta, tanto quanto a outra. Então, a questão não é quem está certo ou errado. Ambos estão errados na essência, porque ambos lados foram criados um tempo muito, muito antigo, né? E o que nós vemos é numa roupagem científica essa polarização ocorrendo. Então, o que nós temos que observar é o resultado. O que vai surgir disso, dessa polarização e das mudanças climáticas? Vai surgir uma legislação que promova o cuidado da natureza, da ecologia, do meio ambiente. Os políticos vão trazer orçamento dos seus governos de maneira local e global, à medida que passa o tempo. Para quê? Para cuidar do planeta. Num dia conveniente e da maneira que todos possam interromper suas atividades no dia mais conveniente, que coincidentemente vai ser o dia do sol, o Sunday, o domingo. Ok? Então, o que está invisível para nós? Porém, a profecia já descreve. A causa real é Deus está retirando o seu espírito da terra. Os anjos ainda estão segurando os ventos, mas estão passando pelas asas dos anjos algumas brisas que estão aumentando as catástrofes e os problemas de ordem da natureza nos nossos dias. Qual é a ação oculta? Satanás domina os elementos naturais nos limites permitidos por Deus. Ocorreu assim no passado, com a história de Jó? Não foi? No passado foi o homem que causou? Foi Jó? Qualquer outra pessoa que morava naquela época que causou, era a razão dos problemas dos ventos e dos tremores de terra? Não. No dilúvio, onde Deus agiu, o homem causou algum problema? Contaminou o meio ambiente? Não. Na seca de 3 anos e meio, o homem foi causador?
Não. Então vejam, sempre vai existir um pouco de verdade e um pouco de engano, mas o resultado é o que o inimigo quer, tá? Ele quer promover o quê? Uma aliança climatolo-científico-política, estou inventando um nome aqui, para que ele tire proveito para perseguir o povo de Deus. Então não se perca no caminho, num dos galhos. Não analise só um geógrafo, um cientista. Ele pode estar até certo do ponto de vista dele, mas ele é o quê? Um pedacinho de gelo da parte visível do iceberg. E o engano maior é o quê? Atribuir a culpa das catástrofes àqueles que guardam o sábado, os que vão querer manter-se fiéis às leis de Deus e recusam o falso descanso. Perceberam? Então, quando nós temos essa visão mais ampla, nós não vamos nem para a esquerda nem para a direita, e muito menos ficamos no centro. Quando nós falarmos sobre isso, nós vamos falar desses três lados, tá bom? Não se enganem. Ah, não sou. Deixa eu pegar um pouquinho do melhor desses aqui. Não, eu acho que o Partido Novo é o melhor, a melhor opção. Temos comentários também para essas situações, tá bom? Por isso que a nossa igreja, louvamos o nosso Deus, ela é apolítica, ela não se identifica, não deve e nunca deverá ter um vereador, um deputado, um senador falando nos nossos púlpitos, tá bom? Então, se Deus pediu para separar a religião e a política, por que você tem que assumir um partido a favor de uma dessas vertentes? De novo, estamos falando de maneira rápida, algo que nós vamos aprofundar nos próximos episódios, tá bom? Então, não saia dessa classe bíblica, não saia do nosso grupo, não deixe de seguir o nosso canal só porque você sentiu que foi tocado em alguma das convicções que você tinha até aqui, por favor, tá? É meu pedido e a minha oração. Então, qual é o ciclo da crise aqui? Se o inimigo está provocando essa crise, né, em maior ou menor grau, desde o dilúvio, as placas tectônicas foram rachadas e ali Deus pode permitir que o inimigo atue nesses elementos naturais, né? O grande conflito na página 575 e 76 diz o seguinte: e então o grande enganador persuadirá os homens de que servem a Deus os que causam esses males, que este pecado atraiu calamidades que não terminarão até que a observância do domingo seja estritamente obrigatória. Então, como começa? Satanás traz uma tempestade, fogo, praga, pandemia, né? Ele vai induzir, vai manipular os elementos biológicos, bactérias, vírus, no mundo físico, né? Tormentas, fogo na Espanha, nos Estados Unidos, na Califórnia. Isso vai gerar uma pressão política, né? Ele vai trazer uma solução, já que ele está causando o problema, ele vai trazer a solução, certo? Imagine se a gente fosse falar da pandemia, né? Como ficaria essa questão? Então ele traz o problema, traz a solução, ele fica como o bom, né? O salvador, e nunca vai existir um salvador da pátria, e ele impõe uma certa moral. Quando, na verdade, o que Deus está permitindo que isso ocorra, por quê? Porque o Espírito Santo está se afastando da terra, porque o ser humano está cada vez mais indiferente com a voz do Espírito Santo, está negando, não quer estudar mais a Bíblia, se afasta dos caminhos de Deus, abandona o ensino dos seus pais, e nós vemos tudo que está ocorrendo com a imoralidade nos nossos dias. E o Espírito Santo, que ainda persiste para falar aos nossos ouvidos, nossas mentes, ele está se retirando aos poucos, enquanto o amor de muitos vai se esfriando. E assim, dentro desse mundo social, né, uma série de fatores vão terminar numa crise climática sob pretexto dos desastres naturais e manobras orquestradas para induzir a um pânico social e justificar legislações drásticas. Você já viu que o medo foi utilizado para colocar você dentro de casa no passado? Numa crise não climática, porém sanitária? Não estamos entrando no mérito, eu não sou nem a favor nem contra, tá bom? Não vão dizer de que ele está falando isso, o Johan está dizendo isso, não, estamos falando de coisas visíveis que não explicam tudo, mas já foi provado
de que os direitos de ir e vir, a Constituição dos países foi pisoteada por um argumento justo. Pode ser ele uma crise climática, uma crise sanitária. Já vimos isso acontecendo. E um certo controle já foi implementado sob medidas justas, tá bom? Então, vejam, as crises permitem que os avanços em prol da agenda do inimigo sejam mais acelerados, tá bom? Então, o que vai ocorrer, no fim, é uma trama muito mais complexa, tá? Uma manipulação de elementos, um pânico existencial e instituições religiosas e políticas trazendo solução e salvação para aquela crise. Então, desvinculados da visão cósmica, ambos os lados do espectro político falham em compreender a verdadeira causa do caos atual. Enquanto uns negam a crise, seja ela qual for, sanitária ou climática, né, outros culpam exclusivamente aos negacionistas, a indústria, o ser humano, e ambos estão cegos do jogo oculto submerso do iceberg, que é muito mais complexo do que nós imaginamos. Ok? O interessante é que nós também já mostramos isso quando estudamos Daniel 11, ok? O rei do norte vai atacar o rei do sul e ele vai prevalecer. E haverá uma aliança que vai unir esses poderes. Então, futuramente, quando a polarização chegar ao extremo, né? Ao extremo do ataque, da intensidade, quando um puxa de um lado, um puxa do outro, e quando ao mesmo tempo a natureza mostrar através de vulcões, tsunamis e muitas catástrofes, e todo mundo dirá: o que está ocorrendo? Deus está nos castigando. Todos vão dizer: estamos brigando quando não há sentido brigar, e aparecerá um poder religioso pacificador que vai unir tanto a esquerda quanto a direita, e esses poderes antagônicos, entre aspas, quando na verdade foram criados pelo inimigo, eles vão se unir e todos os que não podem ter a visão profética e bíblica vão entender de que esta solução trará paz, segurança num mundo caótico. E todos vão buscar a Deus naquele momento, porque esse líder terá o melhor da religião, as igrejas estarão unidas, os países já terão cedido o seu poder para o poder mais influente daquele tempo, e a união entre a política e a religião terá chegado ao seu auge, e então eles poderão definir, perseguir aquele grupo que se nega a participar do sistema. Então, a causa climática, qualquer outra crise, terremotos, tsunamis, uma futura pandemia, é apenas o pretexto. Se nós falamos da causa climática, vou passar rápido por esse slide, porque o nosso tempo acabou. O passo a passo, o caminho das pedras já foi definido na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, para definir como deverão os governos cuidar da questão climática no futuro para que haja um cuidado da natureza e da natureza, para que as famílias, né, recuperem a sua moral e a economia também tenha um respiro no mundo caótico, tá bom? Então, quando tudo convergir, né, vamos voltar aqui, moeda digital, controle social, crédito beneficiado aos bons pagadores, todos vão querer participar do sistema porque será mais confortável, mais seguro, e ali todos buscando a um Deus, né? Ali apenas um pequeno grupo dirá: isso nós já sabíamos que ia ocorrer. Nós estamos vendo que é o último desfecho do grande conflito e nós não vamos participar desse sistema. Então vejam, esse sistema está ganhando força e nós precisamos, ao analisarmos cada estudo da nossa classe bíblica, entendermos o que é real, o que é visível, o que é invisível, que decisões nós podemos tomar por agora e como nós podemos preparar-nos para o que está a caminho, tá bom? Isso é muito importante termos em mente, porque essa coalizão final
entre esses poderes, a única coisa que deseja é a perseguição dos filhos de Deus, porque ele é um inimigo vencido e ele vai, pela última vez e a última tentativa, perseguir os filhos de Deus, tá bom? Então, mais detalhes a respeito de como vai ser esse andamento da agenda do inimigo, visando sempre a perseguição dos filhos de Deus, nós veremos à medida que ocorrerem nossos estudos. Mas como eu disse, né, no passado, foi claro quando Jesus venceu o mal na cruz do Calvário. E desde aquele momento, Satanás foi expulso do céu e não mais representa o planeta Terra. E desde aquele tempo, ele é um inimigo vencido. E todo o caos que ele está promovendo aparentemente define uma vitória do mal, mas é uma tentativa desesperada de ainda arrebanhar mais pessoas para o lado dele através do engano. Que Deus não permita que você seja enganado, que você, olhando para as Escrituras e para a realidade visível, você possa buscar a verdadeira realidade invisível que se encontra na Bíblia. Nós temos anjos do bem conosco, e o Espírito Santo que tocou seu coração para estar nesta classe, e você possa confiar de que esse inimigo está desesperado para poder fazer algo, porque ele já foi vencido. E que Jesus vai vencer esse grande conflito através de nós. Esse evangelho será levado ao mundo. Jesus não vai vir aqui para vencer. Quando Jesus vem, a vitória já é decretada pelo seu povo diante do mal. Assim como nesse slide nós estamos mostrando, bastará apenas ficarmos em pé, permanecermos fiéis, para que essa luz ilumine a muitas e muitas pessoas que apenas precisam entender que tem algo errado acontecendo com este mundo. E o resultado desse caos vai levar a uma união social superficial, a uma união, a uma pacificação ilusória, quando na verdade há uma mente maquiavélica que está por trás de tudo isso. O Espírito Santo ainda será derramado com muita intensidade e esse povo pequeno levará essa luz para muitos. E nós estamos nesse objetivo, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que você preserve o desejo de estudar a palavra de Deus e que possamos atender aos convites do Espírito Santo e nos prepararmos para esses eventos. Vamos orar? Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que ainda temos de estudar a Tua Palavra. Cada vez mais fica claro, Senhor, que tem situações que nem podemos usar alguns adjetivos, identificar alguns poderes, porque está cada vez mais incômodo para o sistema, para as pessoas que estão de um lado do outro, as pessoas se ofendem, até mesmo sob o pretexto de incomodar alguém que poderia aceitar a Jesus. A verdade se diluiu muito, Senhor. A mentira está tomando conta, o caos, a natureza. Mas nós podemos confiar, Senhor, que Tu tens controle da história, da nossa vida, e levará a ter um fim já descrito nas profecias. Que nós possamos analisar a realidade visível para nós sobre uma perspectiva invisível, mas verdadeira e clara na Tua palavra. Nos dê esse privilégio, se for ainda da Tua vontade, e que cada pessoa que possa ouvir essas mensagens apenas se alegre ao conhecer a verdade, se entregue a Jesus e possa também se unir a esse grupo. Nos abençoe, nós pedimos e agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmão? Eu vou interromper aqui a gravação. A gente começa o momento de perguntas e respostas. Irmão, boa noite, eu sou a Odete.